A paz do Senhor, graças a Deus, estamos retornando mais uma vez aqui. Espero que os irmãos tenham aproveitado muito bem aí o conteúdo e que o Espírito Santo possa nos ajudar em mais uma jornada. E nós vamos estar estudando nesta oportunidade a lição de número 4 do nosso manual. E esta lição é a última lição que aborda a carta aos Gálatas, né? Então, basicamente, nós vamos estar vendo aí os últimos dois capítulos, né? Que é o capítulo 5 e o capítulo 6 desta carta. E então vamos para a nossa jornada, lembrando que esta lição ela está iniciando aí na página número 100 do nosso manual. E vamos então analisar. Ela tem basicamente 5 divisões, o esboço da lição, que é uma recapitulação e panorama geral. Depois vamos falar sobre a vida prática, a vida no espírito, fazer bem a todos e fazer a escolha correta, tá? Basicamente, então, a ideia aqui de Paulo é uma aplicação do Evangelho. Ele defende, ele explica, agora vai estar o quê? Fazendo uma aplicação do conteúdo teológico apresentado por ele, tá? Então, o objetivo primeiro desta lição tem a seguinte proposta, que é resumir os 3 argumentos principais utilizados por Paulo para encorajar os crentes da Galácia a ficar firmes na fé. Então, os argumentos que Paulo ele utiliza aqui, nos primeiros 4 capítulos que nós estudamos, então o primeiro argumento era defender o Evangelho. Então, ele coloca ali a sua conversão pessoal, ele coloca a maneira como ele recebeu o ministério da parte do Senhor, e aí ele vai também demonstrar como o Evangelho chegou entre aqueles irmãos, como eles haviam crido no Evangelho, e depois ele vai para um segundo ponto, vai explicar o Evangelho, a argumentação teológica, doutrinária do Evangelho, e agora nos versículos 5 e 6, ele vai fazer a aplicação do Evangelho em si. E vocês vão perceber que ele vai apresentar aí na página número 100 um contraste detectado aqui em Gálatas, tá? Da primeira situação e a situação que eles estavam vivendo, da experiência primária que os crentes tiveram quando aceitaram Jesus como Salvador, e depois com a incursão dos judaizantes, com a nova doutrina, com um novo conceito de evangelho, que não é evangelho, o mal que estava fazendo, né? Então, quando nós olhamos a carta como um todo, nós vamos ter esse contraste apresentado pelo apóstolo Paulo. Então, você vê aí na primeira coluna aí, há um único evangelho verdadeiro, não existe outro, mas tem aqui nem sequer é um evangelho. Então, o outro evangelho a quem Paulo ele se refere aqui, nem sequer é evangelho. Tá? Temos aqui graça e promessa, do outro lado tem a lei. Vocês perceberam que as prerrogativas da lei, ela estava como um tutor, tá? Guardando com argumentos restritivos e punitivos, tá? Até que o mediador, até que Cristo viesse. Do outro lado você tem a fé,
tá? O Evangelho pressupõe graça e promessa, fé. O outro Evangelho, lei e a observação da lei. Então você tem aqui um contraste entre fé e obras humanas. Você tem aqui o Espírito, a atuação do Espírito na vida do cristão. Do outro lado, você tem aqui o esforço humano, caracterizado não pela nova natureza, mas pela natureza pecaminosa. O Espírito age na nova natureza. Aí ele vai apresentar aquela questão dos dois concertos, das duas alianças, a mulher livre e a mulher escrava. A mulher livre é representada aqui por Sara e a mulher escrava por Agar. Tá? Esta gera um filho sobre promessa e essa aqui sobre escravidão. O Evangelho ele está se reportando também a Jerusalém que é de cima e o outro Evangelho a Jerusalém atual. O único Evangelho verdadeiro, ele pressupõe liberdade e esta liberdade é que nós vivemos em Cristo, que nós vamos estar estudando a partir de agora. E a lei, o outro Evangelho, as pessoas permanecem na escravidão. Uma das bases do único Evangelho que repercute no comportamento da pessoa que é nascida de novo, da pessoa que foi alcançada pela salvação, é o amor, é amar. Enquanto que aqueles que vivem sobre o antigo Evangelho é morder e devorar um ao outro. E por último, implica o Evangelho, as ações do verdadeiro Evangelho em uma nova criatura, enquanto que o outro Evangelho, que não é o Evangelho, sobre os aspectos da circuncisão. Tá? Então você tem aqui uma visão geral do Evangelho, em contraste com aquele que não é Evangelho. Então a partir de agora, nós vamos ver aí a partir da página 103 a vida prática, ou seja, como que a vida cristã ela deve ser desenvolvida, como a vida cristã ela deve ser desenvolvida. E aí nós temos a seguinte declaração em Gálatas capítulo 1 e capítulo 5 e versículo 1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, aqui o objetivo é identificar as afirmações que descrevem corretamente a liberdade de um cristão ou que um cristão tem em Jesus Cristo. Tá? Então, a escravidão era o estado passado dos Gálatas, assim como era o nosso estado passado antes de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tá? Então, nós vamos ver algumas amarras, alguns julgos desse estado de escravidão. Paulo vai demonstrar que na vida passada deles, desses gentios, eles estavam sobre a servidão do paganismo, a serviço do paganismo, ou da idolatria, dos deuses pagãos, assim por diante. E através desses cultos é que eles tentavam ou procuravam aproximar-se de Deus. Por outro lado, eles eram cativos pela tirania do maligno, ou seja, estava sob o jugo de Satanás, preso pelas artimanhas de Satanás. Por outro lado, eles estavam escravos também das suas próprias paixões ou carnalidades. Tá?
a natureza pecaminosa tinha o seu agir, as suas ações, tá? Nessas próprias paixões humanas e toda sorte de ações que vêm da carnalidade ou das obras da carne. E por último, ele vai demonstrar aqui que eles já estavam escravizados a uma falsa religiosidade, tá? O sistema de culto deles não era suficiente para poder religá-los a Deus. Uma religião que tinha a pretensa da religação a Deus, mas que não era suficiente, as suas bases não tinham os meios legais para assim o fazer. Então eles estavam nesse ponto, seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo, eles estavam a ponto de submeter novamente a mesma situação, que era o quê? Um jugo de escravidão, tá? Não seria aquele jugo da escravidão do paganismo deles, mas eles estavam a ponto de submeter a um novo jugo, que era o jugo da lei, tá? Que os judaizantes eles insistiam em impor sobre os novos convertidos, tá? Então essa submissão aqui ou a ideia do que Paulo está dizendo aqui, de submeter novamente ao jugo da escravidão, é ser apanhado ou ficar em uma armadilha pela qual eles não teriam mais condição de escapar ou de sair da mesma. Eles estavam aqui em um processo de nova escravização, ou eles estavam de maneira muda, de maneira submissa, se colocando novamente a um jugo de servidão que dá a ideia, chegaria um momento que eles ficariam presos ou devidamente embaraçados. Eles haveriam de perder a liberdade da qual Paulo estava se reportando, que é uma liberdade proveniente de Deus e que é apresentada no Evangelho. Quando nós nos reportamos a João 8:32, o Senhor Jesus, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E haja vista que essa expressão hoje, ela está muito comum, né, aqui no Brasil, que ela se tornou popular na fala do presidente da República, tá? Mas nós precisamos entender o conceito teológico e conhecer realmente a verdade. E ela não pode ser simplesmente um jargão na nossa boca. Nós precisamos entender o que implica o conhecimento desta verdade. O conhecimento desta verdade. Para nós termos uma ideia disso, vamos ler Evangelho de João, capítulo 3, é um versículo, é um texto muito conhecido, mas só para que nós venhamos aclarear um pouco essa ideia de que conhecer a verdade e essa verdade que liberta. João capítulo 3, versículos 15 a seguir, nos diz o seguinte, vamos ler até o versículo 18, diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a ideia que a Bíblia ela apresenta aqui de maneira bem clara, que aquele que não está em Cristo, que é o Evangelho, que é a boa notícia, que é o pronunciamento de Deus, é a verdade de Deus pela qual o homem pode ser salvo. Então, quando assim, conhecereis a verdade, conhecer a verdade aqui é conhecer Cristo, é conhecer a proposta de Deus no Evangelho. Somente esta verdade, que é Cristo, tem poder para libertar o homem dos seus pecados. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade que liberta, a verdade que dá a vida eterna. Então, dentro desse pensamento, de se conhecer Cristo como verdade, para se obter a liberdade, se libertar da condenação sobre a qual os homens que não têm Jesus estão debaixo dela, implica em primeira instância o quê? Na regeneração da pessoa. Ou seja, é a capacidade da preservação, é o recebimento da nova vida e bem como a preservação desta nova vida recebida. Implica na libertação do poder do pecado, não da presença do pecado, mas do poder do pecado. A pessoa é livre do poder do pecado. Uma outra coisa também é que a pessoa ela é livre, ela é liberta do domínio de Satanás. É por isso que a carta aos Colossenses vai nos dizer que aquele que tem a nova vida em Cristo, ele sai do reino das trevas e é transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Tá? Então sai dos domínios de Satanás. Tá? E a outra implica também na libertação do poder da morte, Quando você lê o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer bem claro o louvor que ele faz: onde está a morte, o teu poder, ou inferno, a tua vitória. Ele está demonstrando que o cristão, ele é livre do poder da morte, ou da morte eterna, da eterna separação, porque morte é separação, ou seja, da eterna separação de Deus. Tá? Então Jesus liberta verdadeiramente os seus. Em Cristo não há escravidão, não há grilhões, tampouco dívida a respeito da salvação. É interessante, na nossa harpa cristã, tem um hino, o hino de número 69, a primeira estrofe deste hino, ela diz o seguinte: Jesus quebrou os meus grilhões, com sangue me comprou, a minha alma de prisões eterna resgatou. Aleluia, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, Cristo salva o perdido com amor. Tá? Então, quando o cristão está adorando no templo a Deus com este hino, está proclamando que ele conhece a verdade, que é Cristo, e esta verdade o libertou desses aspectos em que nós apresentamos aqui. Paulo ainda procura mostrar aos Gálatas que precisavam estar conscientes da posição que eles tinham agora em Cristo, e bem como os privilégios que esta liberdade ela traz àqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. O próprio Jesus Cristo, ele restou claro que o cristão ele deve tomar a sua cruz diariamente, mas só que esta cruz, ou esse seguir Jesus, ou se submeter à vontade de Deus mediante Jesus,
é um jugo suave e é um fardo leve, conforme ele diz lá em Mateus capítulo 11 e versículo 13, né? Jesus disse que o jugo dele é suave, o fardo é leve, tá? Então, há uma questão que deve, então, ser analisada e discutida, então, a partir deste momento aqui, que o apóstolo Paulo ele vai colocar, que é a questão entre circuncisão ou Cristo, ou seja, aqueles crentes, ou a prática de vida deles precisaria demonstrar que eles estavam vivendo sobre o domínio de Cristo ou sobre o domínio da circuncisão ou debaixo da lei e dos ritos de Moisés. E lá na página 104, o objetivo, ele diz o seguinte: a partir de uma análise dos 4 efeitos que desse voltar de Cristo para a circuncisão, deveria derivar um princípio básico relacionado com a doutrina da redenção. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos perceber aqui é que voltar de Cristo para a circuncisão, tá? Então, circuncisão ou Cristo, tá? Se eu tenho uma crença adequada, e crença, ela pressupõe conhecimento e fé. Vou depositar a minha confiança em Cristo, tá? Então, nota-se que dentro do arcabouço da doutrina do judaísmo, que a circuncisão, ela tinha um certo destaque. E, geralmente, toda a abordagem, ela sempre inicia desse ponto. Então, toda a doutrina, vocês vão perceber a argumentação dos judaizantes convertidos, eles partiam dessa questão da circuncisão. Quando nós pegamos lá o Gálatas, capítulo 2, versículo 12, só para nós termos uma ideia melhor, com efeito, antes de chegarem alguns da parte, falando do conflito que Paulo ele teve com o Pedro, com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então vocês percebem que tinha um grupo bem distinto, né? Dessas pessoas, os da circuncisão. Então, a doutrina dos judaizantes, ela tinha como carro-chefe a circuncisão. Quando você pega Atos 10, 45, você diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vejam só, irmãos, os crentes divididos por essa questão da circuncisão ou não circuncisão. Quando você pega Atos 11 e 2, você tem também a seguinte expressão: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Porque quando Pedro foi na casa de Cornélio, a turma da circuncisão ficaram sabendo, os judeus convertidos, e ficaram boquiabertos com esta questão e questionaram Pedro com respeito a isso, tá? Então, nós vamos tentar mostrar aqui para os irmãos os 4 efeitos adversos para os que confiam na circuncisão e não em Cristo, tá? Então, nessa primeira faixa verde aqui, vocês têm aí o primeiro efeito, tá? O primeiro efeito, qual que é? É perder os benefícios da obra redentora de Cristo. Então você tem aqui Gálatas 5:2, diz assim: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, a afirmação de Paulo é que nas questões da salvação em Cristo,
o ato da circuncisão, ele era desnecessário. E os judaizantes, eles eram taxativos, eles eram claros. Se eles não circuncidar e não cumprir as leis, os ritos de Moisés, não pode salvar-se, tá? Então Paulo, ele mostra de maneira bem clara aqui, tá? Se as pessoas, para seguirem a Cristo, aquele que efetuou a obra da redenção, eles circuncidassem para que tivessem uma tranquilidade na consciência, uma paz na consciência, diz, olha, porque se nós não circuncidarmos de acordo com a lei, a nossa salvação está em risco, nós precisamos praticar esse ato aqui. Então ele diz assim, ó, nada aproveitará, se vocês deixardes, se vocês se dobrarem aos argumentos dos judaizantes, então Cristo nada aproveitará. Ou seja, tudo aquilo que Cristo realizou na vida de vocês, a regeneração, a justificação, a nova natureza, a vida eterna, todos os benefícios advindos da obra redentora, nada aproveitará na vida de vocês. Então, perder os benefícios da obra redentora era dos efeitos se eles confiassem na circuncisão. Tá? Então, quando nós trazemos isto para os nossos dias hoje, existem muitas pessoas que estão confiando em méritos de religião, da onde vieram pela fé e assim por diante, e que acabam comprometendo na sua consciência a obra redentora de Cristo Jesus. Já nessa segunda faixa, aqui nessa faixa branca, você tem aí o segundo efeito. O segundo efeito é ser obrigado a obedecer toda a lei. Ou seja, então se a pessoa, para ser salva, ela circuncidava, tá? Ela teria que obrigatoriamente cumprir todos os preceitos da lei, porque se ela cumprisse um e não cumprisse os demais, ela se tornava o quê? Culpada diante da lei, e ela teria que sofrer o quê? As sanções da lei. Então vejam só o que ele diz aqui em Gálatas 5:3, olha, de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Confiar ou submeter-se à circuncisão como ato necessário à fé cristã é trazer sobre si a obrigatoriedade do cumprimento de toda a lei. Tá? Então, se a pessoa ela quisesse conjugar a circuncisão com a salvação, necessariamente ela teria que cumprir toda a lei. É isso que Paulo ele deixa claro nesta argumentação aqui. E já na terceira faixa aqui, verde aqui, ele vai apresentar o quê? O terceiro argumento. O terceiro argumento é o seguinte, que aquele que circuncida, ele resulta no cair da graça de Deus, ou comprometer todos os benefícios da graça de Deus. Vejam só o que ele diz aqui no versículo de número 4, diz assim, de Cristo vos desligastes, vós já que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Tá? Então aqui é um problema sério, vejam só, perder os benefícios da obra redentora, ser obrigado a obedecer toda a lei e, por último, resulta no cair da graça. Veja só, tal prática de justificar pelos méritos da lei é o mesmo que abrir mão dos méritos da graça divina revelada em Cristo Jesus. É a pessoa dizer que Cristo não resolve mais nada para ela.
tá? E aí, o último resultado, ou o último efeito da circuncisão, tá? Como meio meritório para a salvação, tá a exclusão da justiça, tá? A exclusão da justiça. Então, vocês percebem que o pensamento do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que esses crentes, eles corriam um risco seríssimo. Vejam só o que o versículo número 5 está dizendo aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Concluindo então, o que torna nulo os atos da justiça reconhecidos por Deus, mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Tá? Então, o cuidado que Paulo ele expressa por esta igreja é exatamente isso. Uma igreja que havia começado bem, no desenvolvimento da fé, correndo bem, desenvolvendo bem, e de repente eles estavam a ponto de perder os benefícios da obra redentora, serem obrigados a se submeter ao jugo da lei, obedecer todos os regulamentos da lei. Fazendo isso, eles haveriam de cair da graça, e cair da graça aqui é perder os privilégios da salvação e serem excluídos da justiça divina. Isso pressupõe perda da salvação. Perda da salvação. E é um ponto que é muito discutido hoje em várias vertentes teológicas, mas nós estamos aqui fazendo uma análise do texto, da forma como ele está sendo apresentado. Tá? Então, a circuncisão segundo os crentes judaizantes. Tá? Então, quando eles pregavam a necessidade da circuncisão, eles iam apresentar aí alguns argumentos para solidificar o pensamento deles aí. E dentro desta argumentação, eles vão demonstrar o quê? Eles vão demonstrar o quê? A circuncisão, segundo eles, traziam em mente os benefícios, como o sinal do concerto, tá? Aquele concerto que Deus fez com Abraão, tá? Mas só que tem uma coisa, este concerto que Deus fez com Abraão, da circuncisão, tá? Ele não acreditava justiça, porque você vai perceber bem que a justiça foi imputada a Abraão antes de Deus estabelecer o sinal da circuncisão para com a nação de Israel. Quando você faz uma análise entre Gênesis, voltando aqui, né, Gênesis 15 e 6 e Gênesis 17, de 9 a 14, você vai perceber que a circuncisão foi lá no capítulo 17 e a imputação da justiça a Abraão, quando ele creu em Deus pela fé, está no capítulo 15 e versículo 6. Então era necessário, na visão deles, adicionar a lei de Moisés ao Evangelho para a obtenção da salvação completa. Era como que a obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela era capenga, ela era imperfeita e precisava adicionar esses ritos e a circuncisão para que a salvação fosse completa. É mais ou menos o pensamento que se tem em algumas seitas hoje, né, que precisa associar a obra realizada por Cristo Jesus outros elementos, tá? Ou outras profecias ou outros ritos
para que essa salvação ela seja completa. Então, nós temos no Brasil assim muitas seitas que têm esses pressupostos, tá? Então, dentro desta visão, a circuncisão ela anulava ou enfraquecia o sacrifício de Cristo na cruz a tal ponto que demandava do esforço próprio, tá? Dentro desse emblema da circuncisão para poder dar suporte à salvação em Cristo, tá? Então, dentro desse aspecto, a justiça divina ela tem um conceito abrangente, tá? Porque vocês percebem aqui que há uma exclusão da justiça divina. Então a gente precisa entender um pouco esta visão da justiça divina e até que ponto os limites da graça para trazer esta libertação para nós. Então, em primeiro lugar, a justiça divina, em primeira instância, ela pode se referir a um tributo exclusivo, inerente da natureza justa, perfeita e imutável de Deus. Deus é justo. Cristo Jesus é a justiça nossa. Segundo, ela pode se referir aos padrões de Deus instituído na totalidade da sua vontade, que revela nas Escrituras, que está intimamente ligado com a prática e as obras de Deus, toda a justiça divina. E também pode se referir numa questão posicional em Cristo, que é a questão da salvação. A justiça que é pela fé em Jesus se manifestou sem obras da lei. Quando você lê Romanos capítulo 3, dos versículos 22 e 23, você tem essa ideia e nós estaremos debatendo quando estivermos estudando a carta aos Romanos. Tá, então, vocês vão perceber aqui que o cristão, vocês têm aí lá na página 106, esta figura aqui, que vai demonstrar os aspectos da liberdade do pecado, ou do poder do pecado. Então, vão apresentar aí 3 aspectos, que é o passado, presente e futuro, no enfoque aí da justiça que foi aplicada por Deus em nossas vidas. No passado, fala da penalidade. Então, o momento em que cremos em Cristo, somos declarados justos e somos salvos da penalidade do pecado. Então, vocês sabem que a justificação, ela é um dos aspectos da salvação. Ela é algo que está no nosso passado, quando nós aceitamos Jesus, naquele momento, ao nascermos de novo, os nossos pecados ser perdoados, nós somos declarados justos diante de Deus, mediante a obra realizada por Jesus Cristo. É por isso que lá nesse quadro aqui, que quando a pessoa ela parte para o outro evangelho, ela corre o risco de ser excluída da justiça de Deus. E ser excluída da justiça de Deus, o que vai ocorrer? Ela vai estar novamente debaixo do poder do pecado e, consequentemente, condenado para toda a eternidade. Tá? Depois, no presente, tá? Poder, através de Cristo e a sua obra do Espírito Santo, somos libertos do poder do pecado, tá? Então, existem muitas pessoas que dizem, mas não entendo porque o crente peca, né?
A questão está bem clara aqui, ó. O crente foi liberto do poder do pecado e não da presença do pecado. E nós vamos ver ainda que nós convivemos com a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal. E aí você tem o aspecto futuro da justiça de Deus, tá? Que fala sobre a perfeição. Tá? Então, estávamos debaixo do pecado, da penalidade do pecado, fomos libertos, tá? Fomos justificados diante de Deus, fomos libertos do poder do pecado, então nós vivemos hoje uma vida liberta do poder do pecado. Isso não diz que nós não pecamos, tá? Mas nós estamos libertos. O pecado ele não tem domínio sobre nós. Nós vamos ver isso na carta de Paulo aos Romanos. Ele vai tratar sobre essa questão que o pecado não tem domínio mais sobre nós. Tá? E a perfeição lá no futuro. Tá? A justiça de Cristo é refletida através de nós ao vivermos cada dia pela fé. A vida prática. A justiça pela qual aguardamos com esperança. Descreve o futuro e um dia será completa e perfeita de todas as maneiras. Quando nós estivermos estudando Romanos também, nós vamos ver lá no capítulo 8 que nós somos destinados para sermos iguais à imagem de Cristo, refletir a própria imagem de Cristo, tá? Então, nós temos esta ideia aí da questão, tá? Então, uma vida de fé, ela se expressa pelo amor. É isso que o apóstolo Paulo ele vai estar demonstrando para nós, que uma vida de fé, ela se demonstra ou ela se exterioriza através do amor. Então, para os que creem segundo o Evangelho, lá em Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos foi dado. A fé opera pelo princípio do amor. Então, o amor foi derramado. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tá? Então, se a pessoa diz que tem fé e esta fé ela não é praticada, ela não é potencializada, as suas ações não são pelo amor, então você tem um outro tipo de fé, mas não a fé que é gerada pelo amor de Cristo que é derramado em nossos corações, o amor de Deus que é derramado em nossos corações. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Daí você vai ver, tá, o tipo de amor que ele se reporta aqui é o ágape, com o qual a fé ela se compactua. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo ele vai demonstrar então como é possível viver, tá, esse amor sendo derramado no nosso coração, e ele pode ser operado. A fé ela opera através do amor que que inundou o nosso coração. Se foi derramado, nós estamos transbordando deste amor. Pelo menos deveria ser assim. Então veja só, Romanos capítulo 1 Coríntios 13, 1. Eu vou ler alguns versículos aqui só para a gente então sedimentar esta ideia do amor derramado, e a fé opera pelo princípio do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha fé e a ponto de transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então você percebe que a prática da vida cristã, ela deve ser dosada pelo amor ágape, pelo amor sacrificial, porque esse amor ele foi derramado nos nossos corações e a fé, ela está atrelada a este amor, bem como também a esperança que nós temos no futuro, ela está atrelada a este amor. Tá? Muito bem. Então vamos para uma outra questão que o apóstolo Paulo trata nessa lição, que é os falsos mestres. Tá? Aí na página 107. O objetivo aqui é determinar porque Paulo estava tão apaixonado em sua repreensão aos falsos mestres, relacionar isto com a posição de liberdade e amor com respeito à vida em Cristo do crente. Então Paulo, atentando para o princípio elencado por Jesus, censura o comportamento dos falsos mestres ao ensinar que trocam a palavra de Deus com as tradições ou as regras lá dos judaizantes. Tá? Então, a ideia que você vai ter aqui é basicamente esta aqui. Tá? Eu gostaria que vocês analisassem aqui, que nós colocamos aqui o pensamento de Paulo, como Paulo vai caracterizar os falsos mestres aqui. Tá? Ele vai dizer que eles obstruem a verdade. Tá? Diz assim, ó, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Tá? Então houve aqui a doutrina dos falsos mestres, elas obstruem a carreira cristã. A obstrução aqui é destacada pelo fato de que a intervenção dos falsos mestres era como um embaraço na jornada da fé dos Gálatas. Esta mesma ideia nós temos lá no capítulo 12, né, da carta aos Hebreus, que nós devemos deixar todo o embaraço e pecado. Tá? Antes de culminar com o pecado, vem aí os embaraços. Tá? A doutrina deles não provém de Deus. 5 e 8 assim, esta persuasão não vem daquele que vos chama, e quem chama é Deus. Tais pessoas não eram identificadas como filhos de Deus, mas como divorciadas de Deus. Uma outra questão que ocorre aqui é que os ensinos dos falsos mestres corrompem os crentes. Ou veja só, diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. O risco estava na forma com que o mal ou a corrupção estava sendo engedrada de maneira sutil, engedrada, impetrada, tá? Quase que de maneira forçosamente na vida daqueles crentes. Tá? Então, corria o risco de se corromper ou corromper a verdadeira doutrina. Uma outra coisa que se podia perceber mostrarão o fruto de suas ações. Tá? 5 e 10. Confio de vós no Senhor que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele
quem for sofrerá condenação. Ou seja, os frutos, os resultados ou as práticas destas pessoas mostraria que eles haveriam de serem condenados. É aquilo que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai estar dizendo que pelos frutos se conhece a árvore, né? Aquilo que se planta se colhe, né? E é na colheita que se vai perceber estas pessoas, tá? Uma outra coisa aqui perseguirão os verdadeiros mestres, tá? Então, quando um falso mestre ele entra com a proposta de uma doutrina falsa, eles começam a perseguir os verdadeiros mestres. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. E esses falsos mestres, eles provocaram uma cruzada de perseguição contra o apóstolo Paulo. Mas vejam só a defesa de Paulo. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz, tá? Então, a circuncisão, ela não compactuava com a mensagem da cruz. Procuram distorcer a mensagem dos verdadeiros mestres. Eles tinham esta visão e devem desenvolver-se em si mesmo. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tá? Aqui Paulo ele usa aqui basicamente é uma ironia, tá? Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. E essa mutilação aqui, ela vem de uma expressão que era um rito de esmaculação, que era a prática de mutilação para perderem a virilidade, que estava ligado muito a um culto de uma deusa que era chamada de Cibele, tá? A grande deusa responsável pela fertilidade da terra. E dentro da mitologia, ela casou-se com Artes, que depois ele o traiu, e ela obriga ele a se castrar, a se automutilar-se como uma vingança, né? Então o apóstolo Paulo ele usa exatamente esta expressão aqui, que se mutilasse, era algo que que os gálatas conheciam muito bem. E então essas pessoas, esses falsos mestres, eles deviam então se automutilar, então, para poder estar ensinando, tá? As verdades que eles estão aí tentando engendrar em vocês para fazê-los voltar ou sair do verdadeiro evangelho. Uma outra questão que Paulo coloca aqui é que eles deveriam servir com amor, Aí vocês têm na página 109 essa argumentação do apóstolo Paulo, da forma que o comentarista ele coloca aqui, tá? Então ele vai demonstrar aqui que existem duas forças ou dois fatores diretivos na vida do cristão. Primeiramente é o Espírito Santo e, em segundo lugar, é o amor divino, o amor que foi derramado nos nossos corações. Gálatas 5:5 diz o seguinte: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé, pelo Espírito. Então a pessoa precisa, se está aguardando pelo Espírito, ela precisa andar em Espírito. O amor divino, em Gálatas 5:6, diz assim: porque em Cristo nem circuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então devemos atuar ou devemos agir através do amor. Ou seja, então ele vai dizer aqui que o cristão ele não pode dar ocasião à carne, ou pretexto, ou motivo, ou oportunidade à carne.
E a carne aqui no pensamento teológico de Paulo, ela pode ser aplicada aí à natureza caída. E dar ocasião à carne refere-se aqui àquelas ações inspiradas pela falta de amor, sendo protagonizada pelo egoísmo e deixando o Espírito Santo de lado. Ele não anda conforme o Espírito Santo. É por isso que Paulo ele vai dizer no versículo 1 desse capítulo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou e nós devemos permanecer firmes nesta liberdade, andando em Espírito e andando em amor. Esta é a ideia que o apóstolo Paulo ele está colocando aqui. E no versículo 13 do capítulo 5, ainda ele vai dizer o seguinte aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, tá? Então a liberdade em Cristo não é para atender à natureza carnal, à natureza pecaminosa. Sim, a natureza é uma liberdade para sermos santos, ou seja, viver de acordo com as verdades do Evangelho. Então, a responsabilidade cristã ante a liberdade, ela está sendo prefigurada sobre duas coisas. Primeiramente, a nova natureza em Cristo, ela implica algumas responsabilidades. E andar de maneira responsável sobre a orientação do Espírito Santo. A nova natureza, ela propõe que eu devo andar em amor. E eu só posso andar em amor se eu andar sobre a orientação do Espírito Santo sobre a minha vida. Já lá na página 111, nós temos aí a vida no Espírito. Então, como se desenvolve esta vida prática no Espírito? Antes de nós entrarmos aqui, eu quero mostrar para vocês o significado da palavra que Paulo coloca aqui como carne. Ela pode ter pelo menos 3 significados, tá? Que é a substância visível do corpo, que inclui pessoas e animais. Ela pode significar também, ter aí um sentido idiomático de raça ou de indivíduos humanos. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai colocar da natureza inferior dos seres humanos, ou a natureza pecaminosa, sobre o domínio do pecado, sobre o domínio de Satanás. Aí essas expressões vão aparecer lá em Romanos capítulo 7, versículo 25, Romanos 8, de 4 a 9, Gálatas de 5, 16 e 17, o que nós vamos estar analisando agora aqui, tá? Então vejam só, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar como é esta vida desenvolvida debaixo do jugo da carne ou protagonizada pela natureza carnal. Uma pessoa que não é habitualmente dirigida pelo Espírito Santo, que é controlada pela carne. Então vejam só, ele vai apresentar aqui de forma bem clara os atos da carne, né? Os atos da carne. E aí vejam só, ele vai elencar aqui em 4 grupos, que os pecados sexuais, os desvios religiosos, desordem em relacionamentos pessoais e pecados de intemperança, tá? Então, ele vai apresentar aqui, dentro das referências, imoralidade sexual, que corresponde o que? A adultério, fornicação, imoralidade, impureza, pensamentos impuros. Depois, devassidão, avidez por prazeres sensuais, sexualidade, indecência, liciosidade. Aqui está relacionado aos desvios religiosos.
Depois você entra aqui nas desordens em relacionamentos pessoais, é aquilo que está no sentido horizontal com o nosso próximo. Se o Senhor Jesus nos manda, do segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, tá? Então nós precisamos ter cuidado com esses problemas. Então aquele que está sobre a ação da carne, tá? Ele tem uma questão de idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, raiva, ambição egoísta, dissensões e facções. E aqui você tem, nas outras traduções, como é descrita essas questões. Aí depois você tem, no último grupo, pecados de intemperança, que é inveja, embriaguez e orgias. Tá? Então, quando você pega essa questão, o resultado, os que vivem assim, não herdarão o reino de Deus. Vivem ou praticam os que fazem estas coisas continuamente. Ou seja, viver habitualmente segundo os desejos da natureza carnal implica em uma atitude de não arrependimento. Ou seja, as pessoas que vivem desta forma, ele é caracterizado desta forma aqui. Tá? Por outro lado, o apóstolo Paulo, ele vai caracterizar aqui aqueles que vivem segundo o Espírito ou o fruto do Espírito. Quando nós olhamos o capítulo 8 da carta aos Romanos, vocês vão perceber lá que no versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, então, o crente que é nascido de novo e não vive pela natureza carnal, a lei do pecado não rege mais sua vida. Ele está liberto. Tá? É aquilo que Paulo diz aqui em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou do pecado e da morte. Nós temos que ter esta consciência, tá? E aí então, ele vai dizer no versículo 4 que nós andamos segundo o Espírito. Andamos segundo o Espírito. Então, basicamente, ou tecnicamente, a pessoa ela vai produzir o quê? Os frutos do Espírito, tá? Ou fruto do Espírito, melhor dizendo. Você percebe que essa palavra ela está no plural, ela está mostrando aqui que são as qualidades daquele que tem o Espírito Santo na sua vida, a sua vida é gerada pelo Espírito Santo, e a lei do Espírito de vida em Cristo o libertou daquelas práticas da natureza carnal. Tá? Não pode haver um conflito. Não pode haver um conflito. Não tem como você mesclar. Não tem como você um momento ser carnal e outro momento ser espiritual. Não tem como você produzir frutos, as obras da carne e os frutos do Espírito. Tá? Então tem a ver aqui com o nosso caráter que vai nos assemelhar a Cristo. Tá? Então, quando estas obras, esse fruto do Espírito, nas suas qualidades, nas suas características, ele se manifesta em nós, isto quer dizer que a nossa vida está sendo gerida conforme o Cristo que morreu na cruz do Calvário. São qualidades interiores, são qualidades do nosso relacionamento. É por isso que ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é. Então ele apresenta aqui essas qualidades. Então está dividido aqui em três grupos, sejam qualidades interiores dadas por Deus. Tá? Amor, alegria e paz. É algo que Deus colocou nos nossos corações. E aqui você vai ter as descrições nos versículos. Depois, os relacionamentos com os outros. Então, primeiramente, eu preciso estar em paz comigo e com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Então, amor, alegria e paz. Tá?
Se eu estou interiormente em paz com Deus, então eu posso desenvolver o relacionamento com o próximo, que é a paciência, benignidade e bondade, tá? Você tem aqui os versículos e as informações adicionais. Por último, características gerais: fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? Então, quando você confronta o fruto do Espírito com as obras da carne, você vai perceber que não tem como relacionar uma coisa com a outra. E aí nós vamos ter aí na parte final, análise do capítulo de número 6, que vai falar sobre fazer bem a todos. Então você vai perceber, depois de toda essa análise que o apóstolo Paulo faz da questão teológica, como a doutrina deve ser aplicada e como nós devemos andar, quais são as características daquele que anda conforme a doutrina, e aí ele vai dizer que nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas. E aí ele vai dizer no objetivo 6, aplicar o ensino de Paulo quanto carregar o fardo e o princípio da semeadura e da colheita. Ou seja, Deus está pronto em nos conduzir e nos ajudar. Existem cargas que não são necessárias na vida do crente. Existem situações que nós precisamos prestar nossa ajuda, como se fosse um encargo para nós, ou aquilo que ou se tornou uma incumbência para nós, ou um compromisso com alguém. Por exemplo, aquele que casa, tem a sua esposa, os cônjuges, tem os filhos, tem a família periférica, a nossa vida na igreja, precisamos também ter esta noção de como nós interagimos com os nossos irmãos. Então precisamos ter isso tudo em mente. E aí vem aquela ideia dessa ajudar uns aos outros, porque dentro desta visão, aquilo que nós damos, nós vamos receber, que é a lei da semeadura, ou de dar ou receber, que o apóstolo Paulo ele desenvolve nesses últimos versículos aqui, nesse capítulo. E deve ser levado em conta aqui o nosso comprometimento à vista do caráter de Deus. Deus não se deixa enganar, tá? Ele não se deixa enganar. Nós não podemos zombar de Deus, tá? Ou diz, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. E esse princípio está colocado quando o homem saiu lá da arca, Noé, sua família, e edificou lá o primeiro altar e tal, tudo mais. Deus, ele diz, né, que na vida do homem sempre haverá sementeira e ceifa. Haverá de plantar e haverá de colher. E dentro desta visão, a possibilidade da semeadura, ela pode ser sobre duas perspectivas. Eu semear para a carne ou semear para o espírito. Semear para a carne é sobre as práticas habituais da natureza carnal ou da natureza pecaminosa. Semear para o espírito é sobre a devida orientação do Espírito Santo. E aí, necessariamente, nós vamos fazer o quê? A colheita, tá? E a colheita, ela deve ser de acordo com a escolha que nós fizermos. E Paulo vai nos orientar que nós devemos fazer o quê? A escolha certa ou a escolha correta. E é interessante, quando nós olhamos nessa questão aqui, o apóstolo Paulo, nas suas considerações finais, ele vai dizer que as marcas que ele trazia no corpo agora eram superiores à marca da circuncisão, porque ele vai dizer agora que ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Tá? Desde agora ninguém me inquiete, os falsos mestres, os falsos crentes, vocês não me inquietem,
porque eu não trago, não obstante ele ter sido circuncidado ao 8º dia, segundo os ritos da própria lei, mas ele estava dizendo que ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. E estas primeiras marcas que o apóstolo Paulo traz, as marcas do Senhor Jesus, ele ganhou exatamente pelos crentes lá da Galácia, né? Os judaizantes, né? Que contestaram ele quando ele foi pregar o evangelho, principalmente lá em Icônico, né? Em Icônio, quando estava lá em Listra, melhor dizendo, que desceram crentes de Antioquia e de Icônio e fizeram um motim, e ele foi apedrejado e foi dado como quase morto. Então ele encerra a sua fala, os seus argumentos nessa carta, dizendo assim, olha, eu me glorio na cruz de Cristo, e porque eu trago no meu corpo as marcas. E vocês que estão dizendo que a circuncisão é alguma coisa, mas eu sofri essas marcas por amor de Cristo, vocês mesmos que fizeram essas primeiras marcas que eu trago no meu corpo. Tá? Então que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos usufruir e utilizar melhor esta carta aos Gálatas e extrair as coisas necessárias para fortificar a nossa fé, o nosso amor e praticarmos uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula.